Impactando Vidas no Ar, e hoje mais um programa feito com muito carinho para você, sempre trazendo uma palavra de motivação e fé e informações para o seu dia a dia. E hoje nós vamos conversar sobre um dia especial e cheio de significado. Próximo domingo agora nós iremos comemorar o Dia da Bíblia. Esse livro que atravessou séculos, transformou culturas, restaurou vidas e continua falando aos nossos corações. E para falar um pouco mais sobre isso, só que no ângulo da ciência, nós trouxemos aqui no nosso programa o Dr. Márcio Wendel Coelho. Seja bem-vindo mais uma vez ao nosso programa, Dr. Márcio. E hoje nós vamos falar de um tema bem interessante, não é? Verdade. Mas antes de nós começarmos a falar, eu gostaria que ele se apresentasse, porque o currículo dele é imenso. E aí eu prefiro que ele fale um pouco. Tudo bem, Sueli. Satisfação de estar com vocês aqui uma vez mais. É sempre um prazer. Você demora de chamar a gente, sabe? Pois é. Eu tava quase botando uma placa assim, chama eu. Igual a Mônica Iose fez com o Serginho Grossman, né? Chama eu, Serginho. Mas vamos lá. Eu sou médico, né? Homeopata, também sou nutrólogo, também nutricionista, atualmente estudante de farmácia, né? Ano que vem, se Deus quiser. A gente está aí mais uma formação. E algumas especializações, né, na área de saúde, mestrado, doutorado, além da área também humana, né? Também sou pedagogo, sou formado em biologia, em letras, mestrado, doutorado na área de educação também. E também tenho formação na área de teologia, né? Eu ia perguntar a ele com quantos anos ele começou a estudar, mas vamos deixar para lá, né, gente? Sim. Eu passei no vestibular com 15 anos, né? O primeiro vestibular. Foi. Passei aos 15 anos de idade, né? Com 16 anos, mãe teve que assinar lá a autorização para eu estudar, porque nem bigode eu tinha na época, né? Mas eu tinha cabelo. Que bom. Então, doutor, hoje nós vamos conversar com um tema um pouco diferente do que já conversamos da outra vez, né? Nós vamos conversar também sobre ciência e fé. E aí, você também é uma pessoa que vai falar disso muito bem, porque também é psicanalista, né? Sim. Doutorado em psicanálise e pós-doutorado em neuropsicologia. Pronto, gente. Vocês já ouviram o currículo? É um livro, certo? É um livro. Mas vamos lá. Doutor Márcio, por que nós sempre falamos dizendo que a cura começa na alma? É uma pergunta interessante, Sueli, porque a própria Bíblia fala das entradas da alma, né? Que a gente precisa resguardar, né? E essas entradas da alma são os nossos sentidos. Então, quando a gente fala que a cura vem pela alma, não é especificamente alma no seu sentido mais espiritualizado, mais completo, né? Mas é do seu âmago, né? Falar de nós mesmos, né? Então, quando a gente sente que a gente precisa fazer uma mudança em nossa vida, dar uma mudança de 360 graus, então a nossa mente, o nosso corpo, a nossa alma fala. E paralelo a isso, a alma ela fala muito também do corpo. Então, quando o nosso corpo físico ele não está bem, a própria Bíblia vai falar que a nossa alma também não está bem, o nosso espírito não está bem. Até quando a gente está dormindo ali, a gente fica com aqueles pensamentos assim, vagueando, né, na nossa mente. Mas eu posso dizer para você que a cura ela vem da alma quando esta alma ela encontra o sentido da fé, que é o que a gente pode falar um pouco mais à frente, né? Então, quando a alma encontra o verdadeiro sentido da fé, e quando eu falo sentido da fé, eu não estou falando de dogma, eu estou falando do que você, como um ser humano, o que você de fato sente e o que essa convicção que você tem pode mudar a sua vida, né? Ela muda o seu corpo, a sua alma, e o seu espírito fica mais leve também. Então, nesse sentido, nós podemos afirmar que emoções mal resolvidas, elas adoecem o corpo e a mente. Ligeiro demais, com certeza. E se adoece. E adoece não somente o nosso corpo físico, né? Isso. Mas o nosso espírito, né? A nossa alma, o nosso ser, até a nossa corrente sanguínea, ela sente, ela muda, né? Tanto é que a Bíblia tem uma expressão que ela diz que quando você está triste, né,
né? A tristeza é a sequidão dos ossos, né? Isso. Então os seus próprios ossos sentem, o seu corpo sente, a sua mente sente. Então, de fato, isso tem uma relação muito, muito significativa. E a Bíblia, ela fala muito também sobre descanso, esperança e propósito, né? Nós vemos vários versículos falando sobre isso. E como esses elementos, eles dialogam, eles ajudam na nossa saúde mental. É uma tríade, né? Engraçado Isso. que você falando do primeiro ponto, que é descanso, né? A gente vai lá para o início da Bíblia, quando Deus ele fez tudo e no sétimo dia ele abençoou e descansou. Evidentemente eu não estou falando de nenhum tipo de religião aqui, eu estou falando da Bíblia em si. Aí a gente pergunta, mas Deus precisava descansar? Não, porque Deus não se cansa. Mas ele fez isso para mostrar para nós que, independente de ser o sétimo dia, né, como a própria Bíblia fala, você precisa de um momento para descansar. Isso. Bom, para aqueles que são guardadores do sábado, vão descansar o sábado. Para aqueles que são guardadores do domingo, descanso o domingo, ou qualquer outro dia da semana. Então, existe uma relação muito grande. O descanso, o propósito e a vida, o que você quer. Então, quando eu digo que eu preciso descansar o corpo, eu estou dizendo que eu preciso descansar da alma. Quem hoje, nesse mundo maluco que a gente vive, né, do corre-corre, do ganho, quem hoje para pensar assim, bom, eu vou tirar a quarta-feira para eu descansar. Mas descansar em que sentido? Descansar, como a própria Bíblia disse, literalmente, né? É não fazer os seus próprios propósitos, mas é você descansar sua mente, seu corpo e dedicar-se a você e dedicar-se a alguma coisa que seja para o próximo, dedicar-se a alguma coisa para Deus. Então isso é muito importante, porque se eu ficar 7 dias na semana, 24 horas trabalhando, o meu corpo vai começar a dar sinais. Eu não sei se você já observou, por exemplo, pessoas que se olham assim e falam, eu tenho 30 anos de idade, com aparência de 60. Se você já conhece, já viu alguém assim. Mas por quê? Porque fica o tempo todo trabalhando naquela coisa rotineira, naquela coisa mecânica e acaba não descansando o corpo físico e, consequentemente, a alma. Então há uma relação muito grande entre esses 3 pontos, né? E quando é que eu tenho essa tomada de consciência? Será que eu só vou tomar essa consciência quando o meu corpo ele começar a dar sinais, ele começar a sentir, independente da idade? Porque um homem de 30 anos pode cansar, assim como um de 70 pode cansar. Então tudo vai depender do seu estilo de vida e do que sua mente está conectada a perceber o seu dia a dia, a perceber a sua vida. Então é bom dar uma dica que quanto menos raiva, melhor, né? Porque ficar velho, ficar feio, carrancudo, né? Eu tô trabalhando isso em mim, sabe? Até porque a gente, ser humano, não pode tomar a vacina antirrábica. Isso ficou para os animais, né? Mas a raiva, né, que é um sentimento muito complicado, ele seca os nossos ossos, né? Ela seca os nossos ossos. Mas é aquela história que Jesus falou, né? Ireis, mas não pequeis. O que é que a gente faz? A gente ira, peca e, se possível, esfola, né? Ou então guarda, trazendo consigo o quê? Vai para a corrente sanguínea, aquela adrenalina, aquela toxina, entra no estresse oxidativo que a gente fala, né? Na medicina ortomolecular, e você começa a envelhecer por dentro. E aí, quando o seu corpo exterior começa a dar sinais, é porque lá dentro você já está envelhecendo há muito tempo. Né? E o coração é que começa a carregar isso juntamente com o fígado, né? Porque o fígado ele é um órgão totalmente emocional. Todas as raivas, mágoas, angústias, rancores que a gente tem, vai lá para o fígado. O fígado não suporta, joga lá para o nosso coração, o coração joga para a corrente sanguínea e todo o corpo começa a entrar em desequilíbrio. Nossa. Agora, como práticas espirituais, como oração, meditação, né, leitura bíblica, influenciam no equilíbrio emocional? Muito. Para quem já tem esse processo cristão, automaticamente o cristão ele vai para a Bíblia, né? Fazer uma leitura da Bíblia, vai verificar lá as coisas que a Bíblia fala. Claro que tem muita coisa que a Bíblia fala que a pessoa que está com raiva não vai querer saber no momento, né? Ó, senhor, agora não, estou com raiva. Mas para quem não tem essa pegada, digamos assim, cristã, a leitura de um bom livro, né? Ouvir uma bela música,
Ouvir belas histórias, né? Histórias de superação, isso facilita muito. Ler o livro das Fênix, né? Que livro maravilhoso que você nos presenteou. Tudo isso tem uma conexão muito boa. Mas o que é que acontece? Se o meu corpo ele está intoxicado, nem sempre eu vou ter essa tomada de consciência de que eu preciso mudar o meu estilo de vida, a minha história de vida através da leitura da Bíblia ou de um bom livro, fazer atividade física. Nem sempre. Eu vou sempre precisar de alguém externo para poder chegar para mim e falar: Márcio, você está estressado, está estafado. Faça isso, aquilo e aquilo outro. A gente que está com a mente embotada, cansado, estressado, não tem essa tomada de consciência. Então é necessário o quê? Que alguém de fora faça isso. Aí é onde eu recorro à psicoterapia, à própria psicanálise. Eu gosto muito da psicanálise por quê? Porque eu não vou tratar o problema da Sueli. Eu vou tratar a Sueli. Inclusive eu gosto muito da psicanálise porque ela é uma irmã praticamente gêmea da homeopatia, né? Assim como a homeopatia trata o paciente e não a doença, a psicanálise é a mesma coisa, né? É aquela questão da escuta, é aquela questão do ouvir. E quando a gente está cheio, né? Quando a gente está com muita angústia, com muita mágoa, com muito rancor, uma das coisas que a gente mais precisa é ser ouvido. E é o que a gente menos recebe. Você está muito estressado, não quero saber de você não. Mas a gente não tem noção do que se passa na mente e no coração daquela pessoa que está estafada. E aí é onde eu digo, a Bíblia é um arsenal assim de coisas maravilhosas para quem realmente quer se jogar, né, se debruçar aos pés do Senhor, né? Principalmente o livro de Salmos, né, que tem salmos lá fantásticos, né? E aí nós falamos assim, nós estamos falando em fé, né? E existem muitas pessoas que carregam traumas, não é, por conta da fé. E como diferenciar uma fé saudável de uma fé adoecida? Porque as pessoas estão equivocando muitas coisas, né? É aquela história, né? Uns fede mais, outros fede menos. É aquele trocadilho. Bom, eu posso dizer para você que eu sou assim uma experiência viva disso. A Bíblia fala que a fé é uma coisa assim, é a certeza de coisas que a gente não vê, né? É a prova, né, de fatos. E muitas vezes a gente deposita a nossa fé em algo ou alguém. Algo o quê? Uma igreja, uma determinada denominação. Alguém quem? De repente, um líder espiritual, um pastor. E eu estava lendo uma pesquisa recente, né? Em 2019, foi feita uma pesquisa, não foi eu que contei, alguém contou, dizendo que o Brasil tinha aproximadamente 110 mil templos evangélicos. Em 2022 foi feita outra pesquisa dizendo que o Brasil tem aproximadamente 580 mil templos religiosos, que pode ser dos evangélicos, pode ser os terreiros, né, de candomblé, pode ser a própria igreja católica com seus diversos templos, e aproximadamente 47.300 doutrinas. Aí imagine, é muita doutrina para um ser humano, né, para uma pessoa que está estafada, que está com seu espírito decaído, com a sua fé lá embaixo, ter que escolher. Então, qual a diferença de uma fé viva para uma fé morta? É quando você deposita a sua confiança não em alguém ou em algo, mas naquele que tudo pode. Isso. Por que é que eu digo isso? Eu sou cristão desde o ventre de mamãe, né? Estou com 44 anos de idade, com um rostinho de 30, corpinho de 25. Né? Mas assim, eu frequentei, né, fui membro ativo de uma determinada igreja por 23 anos, onde eu tive diversos cargos, né? Fui diretor de jovens, diretor de educação e saúde de 2 estados, Bahia e Sergipe. Então, eu depositei a minha fé, a minha crença, muitas vezes, em pessoas. E esqueci de depositar a minha fé naquele que tudo pode. Então, quando você deposita a sua fé, porque todos nós temos, quer seja pouca, quer seja muita. Quando a gente deposita a nossa fé, aquilo que a gente crê em algo ou em alguém, a coisa não vai andar bem. E eu fico mais triste ainda porque nós sabemos que existem pessoas que aproveitam-se da fé da Sueli e traz
para sua sardinha brasa. E é exatamente aí onde a minha fé acaba sendo colocada em xeque, em prova, e eu acabo me escandalizando. Por isso que a gente precisa ter muito cuidado, porque quem é o caminho, a verdade e a vida? O próprio Cristo disse que foi Ele, que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Mas é uma confusão tão grande das religiões, dos dogmas, das doutrinas, que muitas vezes a gente fica sem saber a quem recorrer para onde a gente vai. E fato é que, independente de qualquer religião, crença ou credo, eu preciso depositar a minha fé em algo que seja superior a mim. E esse algo superior a mim é Deus. Não tem por onde correr. Não pode ser um ser humano. Não pode ser um ser humano. Então, quando é que a gente percebe que existe uma fé que está embotada, uma fé que está poluída? Quando eu deposito a minha fé em alguém ou em algo. Aí vem as frustrações. E quando essas frustrações vêm, o que é que acontece? A gente acaba se escandalizando e a gente não volta mais. Né? E aí o próprio Cristo falou o seguinte: olha, existem muitas ovelhas que são minhas, mas não estão no meu aprisco. Então convém que eu agregue elas. Aí o que foi que ele fez? Ele depositou a confiança e o seu poder nos líderes que estão representando. Mas muitas vezes esses líderes não representam muito bem a Cristo. E aí quando você tem uma instituição religiosa qualquer que diga o que você tem que fazer, que obriga, que oprime você a fazer só aquilo que ela quer que você faça, isso já deixou de ser algo bondoso, já passa a ser algo de coação. E Jesus nunca coagiu ninguém a absolutamente nada. Eu costumo até dizer, Sueli, que se Jesus ele viesse nos dias de hoje, muitos cristãos, muitos líderes religiosos seriam reprovados. Ou olhariam para Cristo e falavam: não, esse daí não é o Filho de Deus, não. O cara é muito radical, né? E não é por aí. A gente ainda tem outra coisa para perguntar. A psicologia moderna reconhece que a espiritualidade hoje ela pode ser fator de proteção emocional. Hoje já está se trabalhando com esse parâmetro da psicologia, ela ajudar, não é? Saber que ela reconhecer que a espiritualidade pode ajudar no fator emocional das pessoas. Sim, eu já li sobre isso há mais de 20 anos atrás. Há mais de 20 anos que tanto a psicologia quanto a medicina... Inclusive, recentemente saiu uma matéria da BBC de Londres que os médicos, a própria medicina, reconhece que a fé cura. E que muitos não queriam acreditar nisso. Lá, a galera lá do século XVIII, XIX não queria acreditar. Né? Mas a turma do século XX e XXI já entende que quando você deposita a sua fé no que você crê, existe um poder fantástico. Eu tenho pacientes, por exemplo, que eu digo: olha, você vai tomar essa medicação aqui, você precisa tomar, você vai ficar bom. Alguns olham e falam: eu vou tomar por tomar, porque o senhor está mandando, mas não vai fazer efeito. Não vai. Porque a sua fé está crédula. Mas se eu disser para você: Sueli, tome isso aqui, é um veneno, tome, você vai ficar boa. Você vai depositar a sua fé tanto naquilo ali, e porque você quer ser curada, que você vai ser curada mesmo tomando veneno. Então, quando eu digo que a fé ela cura, eu não estou falando de algo que seja assim sobrenatural ou incapaz do ser humano fazer. Eu só preciso ter fé. Eu só preciso depositar. Por isso que eu sou um tipo de cristão, que eu costumo usar a frase que minha irmã usa, né? Eu sou um cristão desbloqueado. O que é isso? Eu acredito e eu aceito qualquer tipo de ser humano que tenha fé em qualquer tipo de coisa. Mesmo que essa coisa, esse centro de tudo isso seja Deus. Então não adianta você chegar para uma pessoa, vamos lá, que é católica, que é evangélica, que é protestante, né, que é do candomblé, que diga assim: eu tenho fé em tal coisa, eu tenho fé nisso, que vai dar certo. E vai dar certo porque você depositou a sua fé naquilo ali. Então hoje a ciência ela tem se rendido. E muitos médicos hoje, muitos profissionais de saúde, já estão utilizando de forma indireta o princípio da crença e o princípio da
não religião, mas da religiosidade para prevenir e tratar certas enfermidades. Como, por exemplo, nos Estados Unidos e no Canadá, já é permitido, por exemplo, nos hospitais, nos grandes centros hospitalares, a entrada de animais, de cachorro, de cavalo. Por quê? Porque o cidadão que está ali tem tanto afeto, tanto amor por aquele animal, que ele já fica curado, ele já muda. Então a fé é a mesma coisa. Mas muitos há que ainda ficam resistentes, né? Fica aí na sua fé, aí, na sua crença nesse seu Deus, que eu quero ver se ele vai lhe curar. Se você tiver fé, ele vai lhe curar. O que eu, como ser humano, como cientista da saúde, não posso fazer, a fé que você tem, a fé que eu tenho, pode, como o próprio Jesus falou, remover montanhas, né? Do tamanho de um grãozinho de mostarda. Então hoje tem trabalhos científicos maravilhosos, teses de doutorado, falando sobre o uso da fé e da crença na prevenção e no tratamento de muitas enfermidades. Nós estamos começando a ver ciência, né? E religião, digamos assim, espiritual, andando juntos. Né? Que a gente trabalhou muito tempo para que isso acontecesse, né? E pelo menos está se havendo um respeito pela fé das pessoas. E né? deve. E antes não tinha. E deve. Eu me lembro que quando eu estava no período do estágio, a gente estagiava no centro cirúrgico, né? E aí eu me recordo de uma ocasião em que uma senhora de 84 anos ia ser submetida a uma cirurgia de vesícula. E ela chegou assim para o médico na ocasião, o cirurgião, e falou: doutor, eu posso fazer uma oração? Ela pegou nas mãos dele e disse: olha, a gente não costuma fazer isso aqui não, mas faça. Ela orou pelo cirurgião para que Deus conduzisse as mãos dele, orou por todos que estavam no hospital, e a cirurgia foi uma maravilha. No final, eu lembro que ele falou o seguinte: nossa, eu nunca fiz uma cirurgia em tão pouco tempo como eu fiz essa. Eu me senti leve assim, eu me senti tranquilo para fazer a cirurgia. Uma senhora de 84 anos, diabética, hipertensa. Isso é o quê? A fé da paciente acabou contagiando de forma indireta a todos que ali estavam. Realmente. E assim, quando a gente fala na Bíblia, né? Alguém que está sofrendo com ansiedade, com depressão, como a Bíblia pode ajudar essa pessoa? Muito simples. Pedrinho, lá no seu livro, ele falou o seguinte: lance sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós, né? Quando a pessoa está ali doente, enferma, mesmo aquele que se diz incrédulo, que se diz ateu, quando está ali no seu leito de dor, qual é o primeiro nome que essa pessoa chama? Geralmente é Deus, né? Uai, mas você não é ateu? Você não crê em nada. E de repente chama por Deus? Mas eu não disse qual é o Deus. Não importa. Ele sabe que foi ele que você chamou, né? Então, muda tudo. Muda a figura, muda todo o contexto. E trazendo para um lado mais significativo das nossas vidas, a gente precisa saber separar, sabe, Sueli? Religião de religiosidade. Religião é uma coisa, religiosidade é outra. Muitos há que estão dentro de diversos templos cristãos ali, fazendo suas orações, suas preces, mas muitas vezes o seu coração, a sua mente está distante. O próprio Cristo falou isso, né? E a gente precisa compreender isso, que a religião, ela não pode nos oprimir, ela não pode nos cegar. A religião, ela é um aio, ela é um guia que precisa nos conduzir a quem? Àquele que tudo pode. E a religiosidade é você praticar aquilo que você foi ensinado, mas sem medo, sem ninguém apontar o dedo para você e dizer: se você pecar, você vai arder no fogo do cão. Eu nunca vi ninguém arder no fogo do cão ainda, né? Então a gente precisa entender isso, que a religião, ela precisa ser libertadora. Ela precisa nos libertar. E a religiosidade, que é a prática dessa religião, ela precisa ser condizente com aquilo que eu vivo. Porque o próprio Jesus falou: assim falai, assim procedei. Mas, lamentavelmente, muitos têm ido por um caminho diferente. E como é na prática? Porque diz assim: lançai sobre mim toda a ansiedade.
E o que mais nós estamos vendo hoje são pessoas ansiosas. Verdade. E como é na prática lançar essa ansiedade assim? Você, Sueli, Né? como uma pessoa ansiosa, o que é que você faz? Ai, aí já passou pra mim. Isso aí é coach, né? Sim, pois é. Quando você está ansiosa, o que é que geralmente você faz? Qual é a sua ação? Porque a ansiedade, ela gera uma ação, Isso. que pode ser tanto positiva quanto negativa. Então vamos lá, Sueli percebeu que está ansiosa. O que é que você costuma fazer? Eu aprendi a respirar, a centrar, né, ali Sim. naquele momento, porque o que é que a gente descobre? Pelo menos eu, quando estou no processo de ansiedade, geralmente a gente faz coisas que não é para fazer, É verdade. fala o que não é para falar. Sim. E aí, quando passa a ansiedade, já se arrependeu de tudo. E muita... Mulher sabida respondeu a pergunta dela mesma. Então vamos lá. É muito complicado quando a gente está num processo ansioso, a gente dizer o seguinte: ó Jesus, eu vou jogar para o senhor minha ansiedade, o senhor que se vire. Não. Geralmente tem aquela ação com a reação. Ou eu tenho uma ação de resolver no ímpeto, né? Digamos assim, resolver na tora, como a gente fala, né, no popular. Ou eu paro, penso, analiso, respiro. Muito difícil você, no processo de ansiedade, você não agir precipitadamente. Porque dependendo do processo ansioso, exige uma ação. E essa ação ela tem que ser rápida, tem que ser lógica, tem que ser objetiva. Então, quando Pedro, inspirado pelo Espírito Santo, disse: lance sobre ele toda a ansiedade, porque tem cuidado de vós, ele não disse somente para aqueles que são cristãos. Ele lançou isso para todo ser humano. Por quê? Porque aquilo que eu falei. Ah, meu Deus, e agora? Como eu vou resolver isso? Olha o primeiro nome que veio. Não foi minha esposa, meu marido, meu filho. Não, meu Deus. Por quê? Porque inconscientemente o ser humano sabe que existe algo e alguém acima dele. Então, eu sempre comento com minha esposa, é bem assim, podia mandar um beijo pra ela. Beijo, viu, gatona? Você quer que eu comente com ela? Minha filha, o problema tem solução? Você tem como resolver esse problema agora, do verbo já? Não, não tenho. Então o que é que a gente precisa fazer? A Bíblia diz: basta cada dia o seu mal. Então eu preciso lançar sobre Cristo essa ansiedade. Porque se eu não lançar sobre ele, ou se eu não lançar sobre alguém, os psicólogos estão aí para isso, né? Os psicanalistas estão aí para isso. Olha, doutor, eu estou ansiosa e isso. Jogue sobre nós a ansiedade, porque a gente vai tentar ajudar. Então, se eu não tiver essa tomada de consciência de que eu não posso ser precipitado e que tudo que eu estou passando pode ter uma resolução, não agora, do jeito que a gente quer. Até para nós que somos cristãos, até a gente quer que Jesus, né, que Deus, ele resolva ligeiro, né? Se eu estou com uma pendência assim, quero que o Senhor resolva ligeiro. Não. Porque Deus responde de 3 formas, né? Ele pode dar o sim, ele pode dar o não, e o que muitas vezes ele não responde é: espere um pouquinho. E exatamente essa espera que faz com que a nossa ansiedade o quê? Aumente. Aí agora eu tenho que lembrar do versículo: lance sobre mim a sua ansiedade, porque eu estou cuidando de você. Porque de nada adianta. E quem está dizendo isso para você é uma pessoa que foi ansiosa em demasia. Eu fui uma pessoa muito ansiosa. Eu posso dizer que eu já melhorei 70%. Eu sou muito ansioso no sentido de resolver questão de horário e tal. Mas quando eu estou com um problema em minha frente, que eu percebo que eu não vou resolver esse problema agora, então eu tenho que parar. Olha, Senhor, o bicho aqui tá puxado. Eu não vou conseguir resolver agora. Então, acalme-se, aquiete-se, porque senão você vai acabar criando um problema para você, que você morre, em outras palavras, e o problema fica. Para quem resolver? Se o problema era nosso. Pois é. Essa é a questão, ainda né? vai deixar um problema para o espaço. Agora, quando essa religião ela é vivida com maturidade, como ela pode ajudar a pessoa a reconstruir sua autoestima e identidade? Boa pergunta, viu, jornalista? Veja, a gente percebe que a religião ela está fazendo bem para nós, né? É uma religião madura, quando a gente observa os frutos das obras que a gente faz. Porque a própria Bíblia diz que tem que ter fé,
mas você precisa ter obras, né? Eu não posso somente ter obras. Eu não sou engenheiro para fazer obra. Então, a fé, ela nos conduz a uma ação, a uma obra. E essa obra ela precisa estar direcionada por quem? Por Deus, não direcionada pelos homens. O que muitas vezes a gente vê, e eu digo isso até na prática, porque eu sempre fui uma pessoa que fazia as coisas dentro da igreja de Deus, com muita ordem, com muita decência, e se eu não tivesse ninguém que me ajudasse, eu mesmo fazia um negócio ligeiro, que eu sou afobado. Mas, muitas vezes, eu indiretamente, sem querer, deixei demonstrar para as pessoas que estavam no meu entorno que eu não estava querendo agradar a Deus, eu queria agradar o homem. Porque eu tinha cargo tal, então eu precisava executar. E não é por aí. Então, quando eu percebo que a minha fé é uma fé viva, é quando os frutos começam a aparecer. Mas não para a minha honra e para a minha glória, mas para a honra e glória do Senhor. E quando eu tenho essa fé que é viva, que é contagiante, que contagia os outros que estão à minha volta, é que eu sei que eu estou no caminho certo. E aí ela trabalha também, aí vem que a autoestima da pessoa, Sim. Ela é realmente reconstruída. Não somente a autoestima, o seu semblante é um semblante diferente, você é mais serena, você é mais dada, digamos assim, no sentido da palavra de fazer com que as coisas aconteçam, e tudo à sua volta fica belo. Isso não quer dizer que mesmo a gente tendo fé, mesmo a gente estando alicerçado em Deus e em sua palavra, não vai acontecer, não vai ter obstáculos, vai? Claro. Vai ter obstáculos, vão ter pessoas apontando o dedo pra gente, isso ali querendo ser melhor do que todo mundo, é a boa. Isso é prático, isso é praxe de acontecer. É mundo. Mas, o que é que a gente precisa entender? O próprio Jesus deu a dica. Olhando para mim, que sou autor e consumador da sua fé. A minha fé, a fé de Sueli, ela precisa estar alicerçada naquele que tudo pode. Isso. Em algo que é superior a mim. Porque se eu for depositar a minha fé, a minha crença, o meu trabalho em A ou B, muitas vezes até a nossa oração não passa do teto. Quem dirá as nossas ações? É verdade. Mas que Jesus faz muito bem para a nossa vida. Com certeza. Deixa mais bonito, deixa tudo. Que seríamos de nós sem ele? Próximo domingo nós estamos celebrando o Dia da Bíblia, não é? E assim, por que, na sua concepção, por que a Bíblia é um livro tão relevante para a nossa saúde mental e emocional, mesmo depois de tantos séculos? A Bíblia é tão relevante, Sueli, que até o próprio direito foi baseado na Bíblia, né? Os nossos artigos, os nossos incisos, os nossos estatutos estão todos baseados na Bíblia, na Palavra de Deus. O livro mais lido no mundo, mais vendido e mais doado também, né? Diga-se de passagem. E ela nos conduz, a Bíblia, estou falando dela, da palavra, ela nos conduz a algo melhor, a algo pleno, a algo plano. E aí vem aquela grande questão, assim como no direito existem diversas interpretações dos artigos, pode acontecer de na Bíblia eu querer interpretá-la ao meu bel prazer, ou seguindo uma doutrina, ou seguindo um dogma. Veja, falei anteriormente, 47.300 doutrinas. Imagine que são 47.300 doutrinas e interpretações bíblicas ao bel prazer dessas doutrinas. Por quê? Porque eu posso interpretá-la do jeito que eu quiser. Eu posso pegar um versículo aqui, eu tenho uma interpretação, você tem outra. E se eu estiver chateado, angustiado, ansioso, já posso mudar a interpretação daquele versículo ali, porque a minha alma, o meu espírito não está bem. Então, eu sempre costumo dizer para as pessoas o seguinte, inclusive eu dou até uma dica para os meus pacientes que têm insônia. Doutor, tem 3 dias que eu não consigo dormir, estou tomando remédio de doido, não durmo. O que é que você faz? Meu filho, quando for deitar na cama, pega a Bíblia, abra, comece a ler. O cão vai atentar tanto você que você vai dar sono e vai dormir. E não vai ler a Bíblia. Até para insônia a Bíblia serve. Isso. Imagine, não é? Você tá ali, começa a trocar o circuito dos olhos, né? Isso. É o quê? O cão não quer que você leia, não é? E ela nos mostra onde nós estamos falhando, mas ela também mostra uma justiça
cercado de misericórdia. Se Deus ele é justiça, porque ele é justo, mas existe a misericórdia e a graça do Senhor, que é Cristo, intercedendo por nós. Então, ela pode sim favorecer a quem quer que seja. Existe um trabalho que os gideões universais fazem, né, nas penitenciárias, que é o trabalho de conscientização, que é o trabalho de doutrina. Existem muitas pessoas hoje, centenas e centenas de pessoas que estão dentro dos presídios que se converteram através da palavra do Senhor. Porque a própria Bíblia diz assim: quem não vem pelo amor, vem pela dor. É o que está escrito. E muitas vezes Deus permite que a gente vá ao pó, porque a gente está o tempo todo rejeitando o chamado dele, rejeitando a voz dele falando no nosso coração. Aí muitas vezes é necessário a gente cair para a gente poder ouvir a voz de Deus, do Espírito Santo falando no nosso coração. Então ela restaura, né? Ela restaura aquele que está caído, ela vivifica ainda mais aquele que já está vivo, né? E isso é muito importante para nós. E assim, a gente lê a Bíblia, e também eu não estou falando aqui no âmbito de religião, sim, de placa de igreja, mas como um livro que preenche mesmo a nossa vida, que foi feito para a gente, é como dizer, é atemporal, porque você lê um livro de provérbios, os conselhos, eu digo, meu Deus, a gente tem que ler e praticar, porque aí a gente não errava tanto. É verdade. Não é? Inclusive as pessoas usam assim, Antigo Testamento, Novo Testamento, mas até o Novo também já é antigo, que foi escrito na época de Cristo, tem mais de 2000 anos, né? Mas é um antigo que a própria palavra diz que a palavra de Deus se renova a cada manhã, a cada dia. Isso é muito importante para nós, a gente entender. Aí, uma coisa que eu falo de mim, né? Eu tenho instituições religiosas que eu admiro muito, sabe? Sou muito apaixonado, admiro. Eu não tenho, por exemplo, esse dom de ir de porta em porta, bater na porta dos outros e pregar. Não. Eu tenho medo de receber um não, como eu já recebi, né? Quando eu trabalhava com saúde, vendendo livro de saúde, eu batia na porta, diga, minha senhora, eu quero falar de saúde. Não quero não. Misericórdia. Pronto. Isso aí. Travava, né? Mas a Bíblia nos ensina que a gente precisa fazer isso. Isso. Onde quer que nós estejamos. Não preciso bater de porta em porta para... Não é pregar. Eu acho até assim uma palavra um pouco forte. Eu vou pregar a palavra de Deus. Não. É apresentar o livro da vida para as pessoas. Porque quando eu falo assim, Sueli, eu vou pregar é um verbo de ação, né? Será que essa pregação que eu estou fazendo para a Sueli atingiu primeiramente a mim? Eu, como pregador da palavra do Senhor, digamos assim, né? Os sermões que eu apresento na igreja, eles precisam primeiramente atingir a mim. Isso. Que sou ali o repositor da palavra, né? Se ela não me atinge, de nada adianta chegar até as outras pessoas. Então eu preciso me convencer e me converter pela palavra. Se ela não me converte, se ela não me convence da justiça, do pecado e do juízo, de nada adianta eu querer pregar para outras pessoas, eu querer apresentar para outras pessoas, se eu, em determinado momento, principalmente quando eu estou assim acuado, esse versículo não serve para mim, só serve para a Sueli. Quando eu digo lance sobre toda a ansiedade, não, isso aí serve para você, para mim não, eu tenho que resolver as minhas coisas, é ligeiro. Então, de nada adianta. Aí a própria Bíblia fala que é vã a vossa palavra e é vã a vossa fé. E aí de nada adianta. Mas, menino, a gente tá aqui conversando, parece que só tem 2 minutinhos. Né? Só tem 2 minutos, cuide, vamos conversar mais. Tem 2 anos que essa mulher me convidou para vir para cá. 2 anos. Ai, nós já estamos indo para o finalzinho do Inclusive, programa. eu trouxe até meu currículo, viu, que eu tô precisando de emprego. Vou ver com o Jorge aí. E assim, muito obrigada, né? A gente vai para a última pergunta. Sim. E assim, tá com você aqui é sempre bom, porque além de tudo é esse bom humor, né? Que Jesus é assim, né? Claro. Crente tucudo tá no lugar errado. Mas, doutor Márcio, para quem está nos ouvindo, né, e talvez esteja agora emocionalmente cansado, né, triste ou abalado com alguma situação, qual o conselho que o senhor dá sobre recomeçar de uma maneira saudável e usando a fé?
essa pergunta você fez diretamente para mim. Parece que você me leu psicanaliticamente. Olha, como eu disse, eu nasci desde o ventre, né, evangélico, minha mãe é evangélica e tal. Frequentei 23 anos uma grande instituição, que eu fui líder e tal. Aprendi muita coisa boa mesmo. Inclusive, se eu hoje sou um profissional de saúde, eu agradeço a essa instituição que me abriu os olhos para eu seguir esses passos, porque eu sempre fui da área da educação. Como aquele adorador disse que no sangue, no DNA dele tem adoração, no meu tem educação, né? Filho de professora também, enfim. Mas eu vivi por mais de 20 anos seguindo uma lógica, né? Seguindo um preceito de homem, né? Seguindo doutrinas de homem. E de 2 anos para cá, claro que eu já vinha pesquisando isso há muito tempo, né? Inclusive tem 18 anos que eu estudo as cartas paulinas, né? Que eu sou apaixonado pelos escritos do apóstolo Paulo. E cada vez que eu estudo, mais eu sei que eu não entendo nada e que eu preciso buscar mais e mais, porque Paulo era um cara assim fantástico. Inclusive eu vou bater um papo muito sério com ele quando a gente estiver lá no céu, sabe? Vamos trocar umas ideias. E hoje eu vejo diferente, né? Às vezes, é onde eu entro a questão da religião. Às vezes a religião, ela lhe mostra somente um ponto, somente um caminho, e você fica com uma viseira, só vendo aquele ponto ali. E não medita, não analisa. Olha o que Jesus falou. Errais em não conhecer as Escrituras e o meu poder, e o poder de Deus. Então eu preciso buscar. Então se você está vivendo, não somente na religião, tá? Mas no todo, na vida pessoal também, né? Porque eu também sou prova viva disso. Se você está vivendo dentro de uma cumbuca em que a religião está lhe sufocando, em que as coisas de casa, as coisas pessoais estão lhe sufocando, Jesus diz que ele é o Deus da liberdade, não da libertinagem. Então meu conselho é: leia, estude, medite. Senhor, não estou conseguindo compreender. Busque do Espírito Santo esse entendimento, porque a pior coisa, Sueli, da vida de um ser humano é você viver uma vida que não é sua. É você viver uma religião ou uma religiosidade que não é sua. É você querer agradar os outros em detrimento de você mesmo. É você se doar por uma causa, entre aspas, para o outro, para alguém ou para algo, e esquecer da principal ligação que é entre nós e Jesus, que é o nosso intercessor. Então, essa é a minha dica, é buscar, ler e compreender. Por quê? Porque Deus, ele é um Deus de liberdade. É um Deus que não sufoca. Ele quer que a gente seja livre. Se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então essa é a grande sacada, essa é a grande nota tônica de nós que somos cristãos, independente de religião, que eu não estou falando de religião nem de placa de igreja. Aliás, é uma coisa até que eu, nos meus escritos, nas minhas pesquisas, eu fico assim analisando. Senhor, as pessoas elas fazem da religião como se fosse partido político ou time de futebol. Porque time A é melhor do que time B, porque político A é melhor do que político B, porque a minha igreja é melhor do que a sua. E a gente esquece da principal essência. O próprio Paulo disse: eu não quero saber de absolutamente mais nada, a não ser Cristo e este crucificado. Por que é que ele falou isso? Porque ele queria mostrar, naquela época, para os discípulos, que ele não era mais aquele carrasco que ele foi quando perseguiu a igreja de Deus. Pedro foi um dos que ficou desconfiado. Esse camarada aqui tem alguma coisa errada. Não. Ele quis mostrar que de fato ele teve um encontro com Deus. E ele foi convertido pela palavra, pelo ouvir a palavra de Deus. Porque ele não viu, ele ouviu. Então essa é a grande ideia que Cristo quer para nós. Que nós não fiquemos presos, mas que nós nos desprendamos de tudo aquilo que nos amarra, mas que cheguemos mais próximo a Ele. E na Bíblia, que é um livro, nós encontramos resposta para tudo, não é? Só é começar a ler, até para falta de dinheiro. Aberto, vai ter com a preguiça, vai ter com a formiga preguiçoso, né? Tem tudo, né? Tem tudo. Isso mesmo. Então, assim, nós estamos felizes por estar comemorando, né? Nós vamos comemorar próximo domingo
né, o Dia da Bíblia, e é um livro tão rico, é um livro que nos traz, e é como eu disse desde o início, não estamos falando da religião, mas do livro que conta a história de um Deus, não é, que é acima de nós. Que tanto nos amou, que né? nos ama, que nos amou. Então, assim, a gente só tem a ganhar. Eu digo às pessoas assim, não gosto da Bíblia, faça um teste, leia sem compromisso, mas diga assim, Senhor, se tu existe, fala comigo. Sim. Né? Porque verdade. Precisa querer. E assim, Sueli, já para encerrar, porque a gente só pode ficar até 10h30 aqui, né, que o Jorge falou, a gente precisa, dentro do contexto bíblico, né, da direção de Deus, se permitir algumas coisas. Às vezes por conta de uma religião, ou de uma fé, ou de uma religiosidade embotada, a gente se priva de certas coisas que nem o próprio Jesus impediu. Então hoje eu estou me permitindo, por exemplo, fazer algumas coisas que antes eu não fazia, que eu achava que era pecado, que Deus ia dar uma chicotada lá do céu em mim, que eu ia arder no fogo do inferno. Existem muitas pessoas que estão assim. Não vou fazer isso não, porque meu pastor não deixa, minha igreja não permite. Usam muito essa expressão, né? Tá, mas o que é que o seu Deus está dizendo? O que falta é intimidade. Eu acho que Com quando Deus. a gente tem intimidade com Deus, Ele vai nos direcionando em tudo que nós devemos fazer. Sim, com certeza. Né? E aí, verdade. Aí tudo flui, né? Tudo flui. Meu querido, muito obrigada, né, por mais uma vez estar conosco, cada vez um tema diferente. E o bom de pegar gente com currículo bom é isso. O próximo que você me convidar, eu quero falar sobre mulher. Pronto, vamos falar. Ô, bicho bom, né, seu Jorge, falar de mulher, né? Eita, bicho Nós vamos complicado, falar mas é bom. aqui sobre menopausa de novo, coisinhas assim de mulher. Não, mulher, que é falar bom. sobre o fogo não. Vamos falar das mulheres. Vocês falam tanto da gente, por que não pode falar de vocês? Tá vendo, gente? Coloca aí nos comentários qual é o assunto que vocês querem que ele veja da próxima vez. Doutor Márcio, muito obrigada, viu? Com certeza foi muito gratificante e, assim, um assunto necessário. Sim. Né? Porque nós precisamos desmistificar que fé e religião e ciência, elas não se unem. Se unem sim. Sim. E a gente está vendo a prova disso todos os dias. Então, obrigada, viu? Eu que agradeço. Um beijão para todos vocês. E eu fico aguardando a próxima. Meu currículo já tá ali para entregar já, viu? Pronto. Saúde. Realmente, quando a fé e a saúde emocional caminham juntas, a vida encontra sentido, clareza e cura. A cura começa na alma e a Bíblia nos lembra disso todos os dias. Ela nos mostra um Deus que vê nossas lágrimas, entende nossas dores e conhece as nossas emoções, até mesmo antes de serem ditas. Quando a espiritualidade se torna saudável, ela não prende, não culpa e não adoece. Ela liberta, restaura e reconstrói. E quando a fé encontra o cuidado emocional, nasce um tipo de cura que transforma de dentro para fora. E em Salmo 147:3 diz: Ele cura os de coração quebrantado e trata das suas feridas. E você, em que área da sua alma hoje Deus precisa começar essa cura? Pense nisso. E logo logo nós vamos para os nossos beijinhos e o momento da dica. Fica comigo, hein? E chegou a hora do nosso momento da dica. E a dica de hoje é a confraternização das Mulheres Fênix, que acontecerá amanhã, a partir das 15 horas no CAIC. Vem você, Mulher Fênix, confraternizar conosco. Será a nossa última reunião do ano. Aguardo você, hein? Existe uma forma de você cuidar da sua saúde e da sua pele de dentro para fora, sem depender de remédios. A saúde estética integrativa, ela vem com um novo olhar, um olhar preventivo e não curativo. Terapias como a ozonioterapia e terapias ortomoleculares vêm com propostas de melhorar o seu sistema de circulação, o seu metabolismo, a sua energia, dando uma maior disponibilidade ao seu organismo,
de exercer todas as suas funções metabólicas durante todo o seu ciclo de vida. Se você busca uma forma mais completa de se cuidar, as terapias como ozonioterapia e terapias ortomoleculares podem te ajudar. Agende a sua avaliação e descubra como esse tratamento pode revolucionar o seu bem-estar. E chegou a hora dos nossos beijinhos conectivos. E eles hoje vão para uma turma que fez parte da minha vida lá atrás, na minha juventude. Eles vão para Kátia Novaes, Adonice Loides, Irene Melo, Edilma dos Santos, Patrícia Melo, Val. Um beijão para vocês. Saudade! E se você gostou do nosso conteúdo, curta, comente e compartilhe para que mais pessoas tenham acesso. E o Conectando Vidas fica por aqui. Fiquem com Deus e um ótimo final de semana.